Olá, pessoal! Hoje eu vou reagir a um debate que rolou entre o personal trainer Guto Galamba e 30 pessoas gordas. O Guto se apresenta como formado em educação física, especialista no tratamento da obesidade e em psicologia positiva. Mas vocês vão ver que ao longo do debate ele fala algumas coisas bem contraditórias que eu preciso comentar aqui. E o terceiro tema é: aceitar a obesidade é defender um pecado condenado pela Bíblia. E muito importante a gente frisar que não é um corpo gordo que vai definir as minhas falhas, que vai definir o meu valor. Se fosse por isso, muita gente, se fosse seguir a Bíblia, muita gente estaria morto por traição, né? Pela falta de amor em respeito ao próximo. Então, a obesidade não quer dizer uma falta de valor. Que resposta inteligente! Se a gente fosse seguir a Bíblia ao pé da letra mesmo, ninguém escapava. Todo mundo já tinha sido condenado por alguma coisa. Então, por que diabos escolher justamente o corpo como medida de valor? O peso não define caráter, não define dignidade. Esse papo não tem nada a ver com saúde. É só moralismo mesmo. Me fala. Então, eu discordo que aceitar a obesidade seria defender uma forma o pecado. de defender o pecado Certo. condenado pela Bíblia, porque o pecado do qual a gente está falando é a gula. Certo. E como a gente disse no primeiro tema, tem gente que simplesmente é gorda porque é a genética da pessoa. 3%. Sim, 3%, mas existe esse ponto. Mas a gente vai falar desses 3% ou da maioria? Não estou falando só desses Né? 3%, eu vou falar de todos. Tá bom. Opa, peraí. Quando o convidado traz um ponto que é válido sobre a genética, o Guto já muda o foco. Vamos falar da maioria? Isso é uma tática clássica para fugir do assunto. O cara trouxe um argumento que quebra a lógica que ele estava tentando construir. E aí, ao invés de lidar com isso, ele desvia. É uma forma de escapar sem precisar responder de verdade, né? Eu me aceito como uma pessoa gorda. Isso não significa que eu estou defendendo o pecado condenado pela Bíblia, que eu tenho o pecado da gula estampado na minha cara, na minha testa e tal. Eu só acho que eu, por ser uma pessoa gorda e me aceitar como uma pessoa gorda, simplesmente não tenho que defender esse pecado. Eu só sou uma pessoa gorda e me aceito como eu sou. Exato. Se a pessoa se aceita, quem é você para dizer que ela está defendendo o pecado? Aceitação não é ato religioso, é um ato humano básico. Legal. Mas você concorda que isso é uma opinião baseada na sua experiência de vida? Sim, eu concordo, com E eu certeza não, é. é irresponsabilidade minha, enquanto agente do sistema de saúde, enquanto profissional da área da saúde, pegar uma experiência pessoal e querer extrapolar isso para todas as pessoas que aqui estão. Eu tenho que ter base científica para validar o que eu estou falando. Sim, mas eu tenho aí que se ter você dados tem que de ter a análise. base científica, Gente, olha a contradição. Ele fala que precisa ter base científica, mas a todo momento usa a Bíblia como referência. porque na sua base científica você está falando que eu estou defendendo um pecado condenado por um Mas livro eu não escrito falei- há séculos eu atrás. não falei estou falando de que você está você. falando. Não, eu não falei de calma, você. Você acabou de dizer que tem que ter base científica para isso. Sim. Tendo base científica, você automaticamente anula a Bíblia inteira. Perfeita essa colocação. Se ele diz que precisa de ciência, então a Bíblia automaticamente sai de cena. Porque ciência e dogma não andam juntos. Ou você se apoia em dados, ou você se apoia em fé. Misturar os dois só serve para criar um discurso conveniente, nunca honesto. Ao contrário, Sim, você anula? através de que ciência a Bíblia é estudada? Como assim, através de que ciência? Qual ciência estuda a Bíblia? Bem, eu acredito que teologia, né? E tem outra também. Qual? História. Tá. É ciência ou não é? Tá, a história é uma ciência. Então é ciência. Porém, eu tô usando ciência. você pode me falar... Você eu, uma tentou pessoa que limitar a sou- ciência fisiológica. Não. Teologia não é ciência. Teologia parte da fé, não de método científico. E história, sim, é ciência. Mas ela não valida a Bíblia como verdade espiritual. Ela só estuda o contexto em que o livro foi escrito. Então, não. Usar isso não torna a Bíblia científica. É só uma tentativa de dar a aparência de ciência para algo que continua sendo apenas dogma. Simples assim. Se você está se baseando na ciência, então a Bíblia
perde totalmente o lugar nesse debate. Porque ciência e religião têm fundamentos completamente diferentes. Não Ciência estou é ciência. limitando ciência fisiológica. Eu estou falando que se você está tendo base científica, não importa qual, você está anulando a Bíblia. Porque Não. eu estou falando com você, você sabe qual é a minha religião? Não sabe. Eu vou te dizer agora, sou uma pessoa agnóstica. Deixa eu ver se eu entendi. Tu tá dizendo que eu tô errado Não, porque não usei tô uma referência que tu dizendo não que você acredita que faz sentido. Não estou dizendo que você está errado. Mas você não concorda com a Bíblia, você não concorda com aquele Deus, né? Eu não concordo com aquele Deus. Mas não concordar com Exatamente. aquele Deus, tu já diz que aquele Deus existe. Eu não disse que ele existe. Ué, como é que tu não discorda de um negócio que não existe? Isso é um truque barato demais. Eu preciso acreditar em algo para criticar esse algo? A gente faz isso o tempo todo com mitologias, com ideologias, com ideias ruins. Criticar não é validar a existência, é só mostrar incoerência. Esse argumento dele não se sustenta. É só enrolação para escapar do ponto. Então, exatamente, não é a questão da religião. O que eu tô tentando dizer é que se você está tendo uma base científica, você não pode usar a Bíblia, que é sobre uma religião, ou nenhuma outra religião, para falar sobre mas eu esse não estou assunto. usando a Bíblia como fato religioso, eu Não estou tô falando como usando. fato Estou teológico. usando o exemplo de que você disse que tem que ter Deu? uma base Deu. científica. Gente, que malabarismo é esse? Teologia não é fato científico. Teologia parte de uma crença, de um pressuposto de fé. E a partir daí cria interpretações. Ciência é diferente, começa com dúvida, coleta de dados, testa hipóteses e pode mudar de conclusão se aparecerem novas evidências. Teologia nunca muda o ponto de partida, porque já parte de uma ideia de que Deus existe. Por isso não dá para chamar isso de ciência. Você vai. Tudo bem? Como é seu nome? Bela. Prazer, Bela. Bom, primeiramente que eu sou macumbeira, então a Bíblia não me diz a respeito. Acha? Leu? Não, desculpa, eu não enxergo muito bem. Depois eu te explico. Sempre fui uma criança gorda e acho que você impor, com o tema, né? Impor sobre o corpo, a vivência de uma pessoa por conta de uma religião é muito medíocre e é muito pequeno. Então, eu, como umbandista, eu não tenho nada a ver com a Bíblia. Certo. Isso não deveria ser uma imposição do corpo alheio, né? Então, você dizer que uma pessoa gorda, ela simplesmente está cometendo um pecado, que é a gula, é dizer para todas as pessoas gordas que estão aqui que somos pecadores. Você entende? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você claro. é pecadora? Todos nós somos. Então tá tudo certo com o que eu disse. Olha só a jogada. A convidada traz um ponto fortíssimo, que é a Bíblia não é parâmetro para todos, porque nem todo mundo segue essa religião. E o que ele faz? Joga aquela resposta pronta. Todos somos pecadores. Isso é só uma forma de esvaziar o debate, porque se todo mundo já é pecador, então chamar alguém de pecador por estar acima do peso não significa nada, né? É só reforçar culpa sem oferecer argumento nenhum. Não está certo, porque você está usando a Bíblia para constituir uma Deixa opinião. eu te fazer uma outra pergunta, Claro, posso? claro. Existem pessoas gordas que têm o pecado da gula? Não sei, eu não posso dizer. Você acabou... Existe a probabilidade de haver pessoas gordas que têm o pecado da gula? Sim, com certeza. Existe a probabilidade? Sim. E existe a probabilidade de não haver. Sim, com Foi certeza. o que eu disse já desde o começo. Existe a obesidade mesogênica, que é exclusiva Sim. da genética. Você pode não comer nada e o que você comer vai virar gordura. São 3% da população. Os outros 97% vêm por excesso. Então é gula. Isso não sou eu que estou dizendo. Certo. Eu só usei a Bíblia como um gancho para se alguém discordasse da ciência, eu trazer uma base que talvez ela concordasse. Cara, olha como ele se perde no próprio argumento. Uma hora fala que a Bíblia é base científica, na outra diz que usou só como gancho. Primeiro coloca a ciência como regra, depois mistura com moral religiosa. Isso não é coerência, é malabarismo mesmo. E no fim das contas, não importa se é 97% ou 3%, o que não faz sentido é usar pecado como categoria para falar da saúde. É fraco, contraditório e totalmente sem noção. Tá bom. Então, só para reafirmar a minha opinião sobre exclusão com o seu pensamento da Bíblia, é dizer que você está usando novamente de uma opinião religiosa
para dizer para uma pessoa que ela ela não merece estar ali porque ela é uma pecadora. É a mesma coisa quando exclui pessoas LGBT da igreja, é a mesma coisa quando exclui pessoas que realmente não têm a metade da vivência que... Exato, quando ele usa a Bíblia desse jeito, ele está fazendo reforçar exclusão. É o mesmo mecanismo usado contra pessoas LGBT, contra mulheres, contra qualquer um que não se encaixe no padrão. Ele pode falar que é ciência, que é teologia, que é gancho, mas no fim o resultado é sempre o mesmo. Usar a religião para apontar o dedo. Quando eu trago a base da igreja, eu não falei de religião hora alguma, falei Falou de teologia. De Bíblia? Falou de Bíblia, o tema é sobre Bíblia. Não tem a ver com religião diretamente. A minha religião não tem Bíblia. Tá, e tudo bem. Ou seja, a Bíblia, existe uma ciência chamada teologia que estuda a Bíblia. Certo. A teologia não é religiosa. A teologia não é religiosa, é uma ciência. Eu estou usando isso como base. Gente, isso é totalmente sem noção. Como assim a Bíblia não tem a ver com religião? A Bíblia é um livro religioso. E teologia não é ciência no mesmo sentido que medicina ou biologia. Na verdade, não é ciência. É um estudo a partir de uma fé já assumida. Ele força essa separação só para tentar dar credibilidade ao argumento, mas fica contraditório e totalmente vazio. Então já começa com o erro na pergunta do tema. Não, mas a Bíblia está sendo usada, está sendo estudada pela teologia. Mas quantas pessoas aqui são cristãs? Mas veja, Bela, você tem entendido errado, não quer dizer que a pergunta está errada. Mas vamos lá. Mas se tem 30 pessoas na sala concordando que a pergunta foi mal feita no tema, você tem que concordar que então existe um embate. Então a gente está concordando que a pergunta foi mal feita, e não que a pergunta não faz sentido, ou que a pergunta em si não direcione para o que realmente pode existir, que é o gordo ter compulsão. Entendeu? Entendo, mas... Não acabou não, tá aqui. Tem um minuto ainda. Eu entendo, mas realmente... É porque você está tentando entender uma coisa através de um conceito que você não acredita. Exatamente. Mas não tem como te explicar. Mas como que você vai me falar sobre Bíblia se é algo que eu não acredito? Mas eu não tô falando pra você que veio até aqui. Não, mas você tá falando pra todas as pessoas que estão na sala, que estão assistindo. E o Marcelo queria ter vindo. Sim, exatamente. Porque ele acredita na Bíblia, acredito eu. Sim, mas eu não. Mas eu sou uma pessoa gorda, então como que você consegue Mas por que você se incomodou por algo que não existe? Porque o tema fala justamente sobre isso. O tema. Você ouviu a pergunta do tema? Mas ouvi. E você não acredita naquilo ali. Não acredito. E por que te incomodou a ponto de vir aqui debater? Porque essas opiniões que eu não acredito, ele é a base de ódio para várias pessoas que hoje estão dentro da igreja. Ódio é forte. Ódio não é nada forte. Ódio é forte. Ódio não é nada forte. Aí ele tá tentando suavizar, dizendo que ódio é muito forte. Mas não é exagero, não. Quem já foi excluído, humilhado, rejeitado por causa desse tipo de discurso sabe que a palavra é mesmo essa, é ódio. Chamar de menos do que isso é fechar os olhos para o que acontece de verdade, né? Ódio não é nada forte. Veja, eu sinto muito que talvez você tenha passado por uma experiência muito ruim. Como a Ana Maria estava falando aqui agora, eu não sei em que fase da vida foi. Certo. Mas tem pessoas ruins na igreja? Claro que tem. Isso faz da igreja um todo ruim? Claro que não. Existem pessoas gordas que têm compulsão e praticam o pecado da gula? Sim. Isso quer dizer que todas as pessoas gordas fazem isso? Não. Certo. É esse o contexto. Então a ideia é vir aqui defender que sim, existem pessoas gordas que defendem o pecado da gula. Isso é um fato. É só isso que está sendo dito. E você poderia ter vindo e dizer, pô, Guto, eu concordo, mas eu discordo, porque comigo não é assim. Bom, ele primeiro assume que a mulher passou por algum trauma, como se a única razão para alguém discordar dele fosse alguma questão pessoal. Isso é condescendente demais. Depois, ele faz uma comparação totalmente descabida e que para pessoas ruins na igreja com pessoas que supostamente praticam o pecado da gula. Gente, que comparação é essa? Pessoas ruins fazem mal aos outros, pessoas que comem demais, no máximo, afetam a si mesmas. E quando ele insiste que existem pessoas gordas que defendem a gula, ele transforma o estigma em fato científico. Não é fato, é julgamento religioso. Ele quer normalizar esse julgamento moral sobre comida, colocando no mesmo patamar de comportamentos que realmente prejudicam outras pessoas. Bom, pessoal, essa foi a minha reação ao debate. O que mais me chamou a atenção foi a quantidade de contradições do Guto. Ele mistura ciência com religião quando convém,
usa a Bíblia como gancho manipulativo e no final ainda tenta se fazer de vítima. Os convidados trouxeram pontos muito válidos sobre como esse tipo de discurso gera exclusão e preconceito, e é isso mesmo. Quando você usa a religião para julgar o corpo alheio, você está perpetuando o ódio, sim. Se vocês gostaram da reação, deixem o like, comentem aqui o que vocês acharam. Vocês concordam com a minha análise? Discordam de alguma coisa? Eu quero saber a opinião de vocês. E se quiserem mais conteúdos assim, se inscrevam aqui no canal, que tem muito mais por aí. Até a próxima!